Boa noite, vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, turma do horário AB Noite. Hoje nós vamos dar continuidade, né, sobre o assunto de elementos de fixação, que nós já estamos discutindo já desde as aulas da semana passada. Hoje nós vamos falar dos elementos fixos, de elementos permanentes, de fixação, diferente dos passados que nós falamos sobre os elementos móveis de fixação. Então, apenas como lembrança, né, relembrando e tocando novamente sobre o assunto, na engenharia é comum a necessidade de unir peças como um todo, realizar montagens, né? Entretanto, as peças a serem unidas exigem elementos próprios e específicos, né, conforme o trabalho que serão submetidos. Então, nós estamos vendo que, em função do que está sendo fixado, o regime de trabalho, as condições de trabalho, as condições do ambiente de trabalho, né, podemos falar também, influenciam diretamente na escolha do elemento de fixação, né? A união de peças pode ser feita de duas formas. Então, nós falamos lá dos elementos de fixação móvel, aula passada. Hoje nós vamos falar dos elementos de fixação permanente. Tanto os fixos quanto os móveis, né, os permanentes, devem ser usados com muita habilidade e cuidado, porque geralmente, né, são os elementos mais frágeis dentro do elo de ligação. Então, quando você olha, por exemplo, uma estrutura, uma montagem, um sistema, um mecanismo, que ele venha a ter uma falha, um colapso, geralmente ele tem uma quebra na região de contato, na região de união, região de ligação. Então, por isso que a gente fala que o elemento de fixação tem que ser escolhido de forma mais, digamos assim, coerente possível, ok? Apenas como colocação, repetindo só o que são os elementos permanentes, né? Então, os móveis, a gente falou na aula passada, são aqueles que podem ser montados e desmontados do sistema. Então, aqueles que podem ser desmontados e permitem a reutilização são os elementos móveis. Já os permanentes, são os elementos de fixação que não seja possível a desunião, né? Os elementos de fixação permanentes são aqueles que promovem a união do conjunto, de tal forma que não seja possível a desunião, ou seja, a desmontagem, sem causar qualquer dano ao elemento ou às peças que foram unidas. Então, nós colocamos dois exemplos aqui na aula passada e agora mais alguns. Quando nós falamos aí, por exemplo, de uma união por solda. Solda é a termofusão de elementos. Quando você faz uma união por solda, esses dois elementos que foram unidos, né, pela fundição, do processo fundição ali, daquele ponto, caso eu queira fazer a separação dos mesmos, eu preciso cortar, separar, ou seja, remover o ponto soldado, né, o ponto de união. Desta forma, ele não pode ser reaproveitado, teria que ser refeito o processo de soldagem. Mesma coisa um rebite. Pessoal, primeiramente, rebite. Rebite é o nome técnico correto, tá? A rebite é um remédio, é uma droga. Então, o correto, tecnicamente, o elemento de máquina é o rebite. Não existe aquele A aqui na frente, ok? Então, o rebite ele é um elemento de fixação permanente, tá? Por que permanente? Uma vez ele rebitado na posição unindo as peças, o mesmo para ser removido tem que ser danificado, você tem que cortar uma das extremidades. Cortando essas extremidades, o que vai acontecer? Ele fica inútil para ser reutilizado. Então, vamos falar, além deles, vamos falar também de pinos, cavilhas, cupilhas, entre outros elementos aí de fixação, tá? Primeiro deles, rebite. Rebite compõe-se de um corpo em forma de cilindro, com uma cabeça que pode variar com função da sua geometria, né, geometrias variadas. São peças fabricadas ou em aço, alumínio, cobre, latão, tem várias construções específicas. Une rigidamente peças ou chapas, como estruturas metálicas, reservatórios, caldeiras, navios, aviões, elementos de transporte, treliças e assim por diante. Então, se você pensar, por exemplo, hoje numa aeronave, uma aeronave ela é feita geralmente num alumínio especial, um alumínio estrutural, né, que tem uma certa resistência na composição do mesmo, e envolto por chapas de alumínio, né, chapas. E essas chapas são rebitadas entre uma e outra, ou seja, a montagem do avião é feita por meio de rebites. Se você pegar aí algumas caldeiras, algumas estruturas, por exemplo, essas pontes metálicas mais
antigas, até hoje em dia algumas ainda fabricadas são utilizadas esse sistema de rebitagem. Você via lá, você conseguia ver nitidamente a instalação dos rebites para a união das peças, união das chapas, dos perfis, dos elementos. Tá? Um rebite, por exemplo, vocês estão vendo na tela aí, estou colocando também, talvez na minha câmera aqui, um elemento similar. Ele é composto por um corpo cilíndrico e uma cabeça, inicialmente. Então você vai ver lá que ele geralmente tem um corpo cilíndrico e uma cabeça numa geometria. Esse corpo cilíndrico, logicamente aqui é um rebite, a gente chama ele de virgem ainda, ele não foi rebitado, ele não foi utilizado, tá? Então ele está na sua forma original, natural, pela primeira vez. Após ele ser utilizado, ele vai ser rebitado, né? Ele vai ter a outra extremidade amassada, ele vai se tornar já um elemento aplicado. Após a aplicação, ele não pode ser reutilizado, tá? Em função da geometria, características e aplicações, você pode ter diversas formas construtivas. Então, geralmente, o que se associa a um rebite é o corpo dele e a geometria da cabeça. E na outra extremidade, você tem a região de amassamento, a região onde vai ser feita o trabalho de travamento do rebite. Para vocês entenderem um pouquinho como ele funciona, coloquei um vídeo aqui, só um instante. Vamos lá. Então aqui tem um rebite aquecido, temos 3 chapas distintas, ó, né? Foi colocado o rebite, esse lado aqui é a contraponta, ele serve de fixação, do outro lado vem com uma chave de impacto, que por meio do martelamento, ela faz o amassamento da cabeça do rebite aquecido, a fim dele gerar outra geometria. Dessa forma, ele não sai mais da posição. Vamos ver novamente aqui, ó. Então a cabeça cilíndrica, corpo cilíndrico e a cabeça baulada, essa parte vai ser deformada a fim de chegar na mesma geometria do lado oposto. Então, se você observar aí quando ele sair, então veja que aquela geometria inicialmente cilíndrica teve o seu lado abaulado, consequentemente ele não desencaixa mais dessa posição, a não ser que ele seja cortado. Outra coisa interessante, o rebite ele é montado aquecido aqui nesse caso, mesmo aquecido ele se encontra em dilatação, né? Após essa dilatação ele resfria, ele contrai, essa contração ajuda na fixação do elemento, ok? Então quando a gente fala sobre rebites, existem vantagens e desvantagens da utilização deste método de fixação. Como vantagem, ele é um elemento extremamente barato e simples, é fácil de aplicação, é barato na sua aquisição, maior facilidade de reparação. Então o rebite geralmente, se ele está apresentando algum problema lá, ou de falha de fixação, ou de folga, você pode tentar recompactar ele, né, prensar ele novamente, ou corta e coloca outro rapidamente. Aplicação a materiais de má soldabilidade, isso aqui é um dos pontos mais interessantes. Para você usar uma união por solda, por exemplo, você tem que ter materiais nas mesmas características, propriedades, né? Senão eles não se fundem, não se unem. Então, por exemplo, eu não consigo unir uma peça de aço com uma peça de alumínio por meio da soldagem. Eu teria que usar um outro método. Um dos métodos utilizados é o rebite. Ou seja, eu conseguiria sobrepor as peças e fazer o travamento entre elas por meio de um elemento de fixação permanente. Execução simples, não exige operário qualificado, controle de qualidade simples. Então veja que ele tem características de fácil funcionalidade. Entretanto, não são mil maravilhas, né? Como desvantagens, primeiro dele é a classificação, não desmontável. Então, por não ser desmontável, ele não pode ser reaproveitado. Uma vez aplicado, caso precise alguma alteração, alguma intervenção, o mesmo tem que ser cortado, né? Inutilizado. Maior peso na união. Então, se você observar aqui, por exemplo, ó, a gente colocou essa imagem aqui da ponte, da estrutura metálica da ponte. Essas pontes, antigamente, elas eram fabricadas numa região, até hoje é assim, né? Elas são fabricadas num ponto e montadas no local dela de instalação. Então, conforme elas iam sendo montadas, elas iam sendo rebitadas. Se você olhar aqui, as partes unidas, todos os pontinhos salientes que vocês veem aqui dentro é a cabeça de um rebite. Então, veja que você agrega volume, né, à sua peça, assim aumentando a característica de peso, né, de massa. Campo de aplicação reduzido a chapas, então geralmente ele é aplicado a perfis delgados, que a gente chama, né, que são chapas, não são perfis muito longos. Perfis muito longos
seriam outros processos de fixação. A pino, contrapino, a gente vai falar disso mais para frente. Já o rebite não, ele é aplicado para chapas que não tem muita região, por causa da justamente sua cabeça, que ajuda na fixação. Não recomendável para carregamentos dinâmicos. Se você tem um elemento que sofre uma vibração excessiva, que existe alguma movimentação entre as peças a serem unidas, o rebite ele não é recomendado. Porque quando você rebita ele, você prensa ele naquela posição, qualquer esforço que ele vai recebendo, ele vai afrouxando, ele vai alargando, criando folga. E ele não se regenera, ele não volta à posição sozinho. Com isso, a sua junta vai ficando folgada, né? E aí você já chega num ponto onde pode vir ao colapso ou quebra do rebite, porque ele já está ali frouxo e não tem mais sua função estrutural. Redução da resistência do material rebitado devido à furação. Então, vou voltar aqui na ponte. Se vocês observarem aqui essa chapa, ela sem a furação dos rebites, ela tem uma resistência. Se você fizer a medição dela, mesmo rebitada aqui, a resistência dela é um pouco menor, devido à quantidade de furações de elos de ligação por meio do rebite. Então, por isso que era utilizado vários elementos numa mesma região e geralmente distribuídos uniformemente dentro da geometria. Então, são várias características em função dos rebites utilizadas justamente para a funcionalidade do mesmo. Como forma construtiva, podem variar, igual a gente falou dos parafusos, por exemplo, né? A fabricação de rebites é padronizada, ou seja, seguem normativas técnicas que indicam medidas de cabeça, corpo e comprimento útil do rebite. Então, isso aqui nós tiramos de uma norma, onde fala lá dos tipos de cabeça, né? Ó, cabeça redonda larga ou redonda estreita, né? As cabeças chanfradas chatas, ou calota, né, chanfrada com a parte abaulada, e esse tipo de panela, cilíndrica ou não. Então, dependendo da geometria, o que caracteriza essa geometria do rebite, da cabeça? É principalmente a resistência dele. O princípio de travamento do rebite é o engaste que a cabeça faz, aqui a saliência da cabeça faz, em relação onde ela está sendo aplicada. Então, por exemplo, também, e por que desta variação de geometrias? Funcionalidades. Se você pegar lá, por exemplo, uma locomotiva, como tem na nossa primeira foto aqui, a locomotiva ela é uma máquina a vapor, né? Pressão, vaso de pressão, ela precisa de resistência. Então, se você olhar na estrutura dela, ela vai ter rebites de forma abaulada. Já uma aeronave, por exemplo, um avião, como a gente colocou como exemplo, ele precisa o quê? Não apresentar resistência contra o ar. Então, se toda chapa unida eu tivesse ali um rebite, como que seria o posicionamento do mesmo, né? Como seria o encaixe do mesmo? Esse rebite com cabeça, ele faria uma interferência do ar, não teria a mesma eficiência. Então, no avião, a gente usa geralmente esse que tem a cabeça escariada, ou seja, ele fica embutido na chapa, e aí faz o rebitamento da mesma forma. E assim por diante. Então, aqui também tem algumas características de emprego ou aplicação, né? Largamente utilizado devido à resistência que oferece. Esses modelos empregados em uniões que não admitem saliências, como a gente falou, né? Empregado em uniões que admitem pequenas saliências, usado em uniões de chapas com espessuras máximas de 7 milímetros. Aqui é outra característica. Então, veja que cada geometria tem uma funcionalidade. Lembrando que essa parte de dimensionamento nós não discutimos aqui na nossa disciplina, isso vocês vão aprender lá em elementos de máquinas, ok? Hoje a gente fala só de características e vamos falar dentro do desenho técnico como ele é representado. Então aí só repetindo aqui nosso primeiro vídeo, né, tendo um amassamento aqui e rebitagem do nosso rebite. Elementos de fixação permanente, aqui é uma outra montagem, né? Então, novamente, ó, já tem o pré-furo, as 3 chapas distintas. Aqui é o rebite aquecido, sendo encaixado de forma bem suave aí. Ele vem com a contraponta, né? Que eu preciso fazer a fixação do outro lado, para quando eu rebitar um lado ele não saia, né? Faço o travamento. E aí ele vem com a ferramenta geralmente pneumática, tá? Uma chave de impacto, que ele vai começar a fazer um martelamento ali, amassar a cabeça do rebite. A matriz ali já tem a geometria da cabeça que vai ficar fixa, né? Ó. Então veja aqui que ela foi conformada em relação à geometria. Com o tempo ela esfria, contrai e faz a correta fixação. Veja que já tem um rebite aqui na parte de trás, ou seja, ele vai substituindo esses parafusos, que são a pré-montagem, pelo princípio de rebitamento.
Então aí você vê como ele fica já na montagem. Aqui já tem um resfriado, né? Aqui é a mesma característica de vídeo, só que mostra aqui ele tirando lá do forno, né? Rebite aquecido. Aquecido porque facilita a montagem, pessoal. Então aqui ele posicionado. Ele vai colocar aqui contrapoio, né? Apoio oposto. E aqui a ferramenta pneumática dele de martelamento. Quando você tem um material mais maleável, como esse aqui na minha mão de alumínio, você não precisa aquecê-lo. Aqui já são mais rebites mais resistentes de aço, de algum perfil, de alguma estrutura metálica diferente, onde ele precisa ser aquecido para facilitar a montagem. Pronto. Temos a peça montada e rebitada. Existem também outras características e tipos de rebites, né? Por exemplo, né, o rebite como tubo, que ele é vazado de um lado ao outro, o de alojamento explosivo, né? Eu explico já para vocês. O que contém, né, uma pequena cavidade cheia de uma carga explosiva que, ao ser aplicado no dispositivo elétrico, a cavidade ocorre a explosão. Geralmente esse explosivo, ele não é uma explosão de magnitudes, ele só expande ali a estrutura do rebite. Quando você não tem como encaixar ele ou ter acesso para a rebitagem, você encaixa ele na posição e coloca, acende o estopim dele, ele estoura, e aí ele expande e faz o travamento. É uma forma de fixação. Aquele que nós vimos no vídeo é similar a esse, que é o semitubular. Então, inicialmente, ele tem essa geometria, depois que ele é amassado, ele tem a cabeça nas duas extremidades. Não obrigatoriamente as cabeças precisam ter a mesma geometria, dependendo da aplicação. E assim por outros, de amassamento, né, rebites com distanciadores. Então, dependendo da sua aplicação, existe lá um elemento específico para a sua necessidade. Saindo dos rebites convencionais, tem os rebites de repuxo, que a gente chama, tecnicamente ou popularmente chamado de rebite pop. Dentre os rebites, se destaca-se pela sua importância e popularidade. O rebite de repuxo, conhecido como rebite pop, é um elemento especial de união, empregado para fixar peças com rapidez, economia e simplicidade. Algum de vocês conhece o rebite pop? Está aparecendo na tela aí, ó. Já viram alguma vez? Já utilizaram? Já viu alguém utilizando? Aqui um outro. Alguém já consertou alguma coisa com um rebite pop desse? Ninguém conhece? Vamos conhecer. A gente vê muito em outdoor, né, professor? Outdoor é fixação, né, das partes, vários cantos. Montagem rápida e simples, né? Tecnicamente, esse aqui é o rebite, tá? Ele é um rebite de repuxo, vou explicar o porquê. Existe uma ferramenta que faz o puxamento, né, o rebitamento do mesmo. Então, se você olhar aqui, por exemplo, tem uma ferramenta manual, como se fosse essa aqui, ó. É uma ferramenta manual que você facilmente, é um alicate que ele faz o princípio do repuxo. Poderia ser pneumática ou algumas com as aplicações de maior magnitude em função do tamanho da peça ser rebitada. O rebite pop ele é encaixado na furação, vem a ferramenta de rebitagem, né? E aí ele vai fazer o puxamento dessa haste. Essa haste, na extremidade dela, tem uma saliência, que conforme ela é puxada, ela faz o amassamento. Chegou no ponto máximo de prensamento dela, de prensagem, ela estoura e fica lá a peça rebitada. Coloquei uma imagem aqui que talvez expresse melhor o funcionamento desse rebite. Então aqui nós temos a rebitadeira, o rebite e as duas chapas a serem unidas. Então, uma vez posicionado o rebite, você vem com a rebitadeira e começa a pressionar o alicate. Quando ele está encaixado, ele está nesta posição inicial. Quando você começa a puxar ele, essa cabecinha ela começa a andar contra o corpo dele, fazendo o amassamento. Esse amassamento chega na sua extremidade máxima, ou seja, ele não consegue mais amassar, já tem uma saliência ali que não passa mais do furo. Essa tensão de tração gera o cisalhamento nesse ponto induzido, ó. Veja que tem uma marcação aqui que é a indução da região de quebra. A gente quer que ele quebre. Quando ele quebra, essa haste sai, ele fica lá montado e rebitado na posição. Então é um rebite que geralmente muitas pessoas têm em casa, como ferramenta rápida e fácil para a sua aplicação e funcionalidade, e com isso você consegue fazer fixação de diversos elementos. Então aí tem um rebite, tá? Logicamente a gente tem a furação entre as duas peças, lá passou o mesmo. Quando vem a rebitadeira, ela começa a puxar o elemento, ó. Então aquela cabecinha vai subir e vai fazer o amassamento. Feito a pressão total máxima de fixação, essa parte onde induz a quebra vai partir, vai romper, ó. Separa a haste e fica apenas o rebite no lugar.
Aqui, então, é um rebitado, aqui um a ser rebitado. Ok? É bem simples, bem usual. Saindo dos rebites, existem os pinos, as cavilhas e as cupilhas. A aplicação pode parecer similar, mas existem características entre um e outro. Coloquei eles juntos aqui porque a explicação é praticamente a mesma, tá? São elementos de fixação transversal que a gente fala. Tem a finalidade de alinhar eixos e os elementos de máquina, permitindo uniões mecânicas em que duas ou mais peças se juntam, estabelecendo assim a conexão entre elas. Então, um pino tem características de um pino. Você veja que ele está aqui transversalmente a duas peças. Então, aqui a gente tem uma peça no perfil C e uma outra peça na longitudinal. Se eu pegar essa peça aqui e observar o pino, eu posso ter uma tensão dessa aqui num sentido, da outra no outro. Vamos fazer aqui uma marcação, senão meu linguajar fica muito estranho. Então aqui eu teria uma tensão num sentido, essa aqui ela está presa aqui na parede, ó, né? A gente tem um engaste aqui, ó. E aí, ou seja, quem faz o travamento é o pino de forma transversal. Cavilha, a mesma coisa. Então aqui a gente também tem, ó, os materiais externos e o interno fazendo o travamento. E existe a cupilha, tá? Muitos de vocês podem conhecer a cupilha nessa geometria, que igual está aparecendo na tela, é justamente essa primeira imagem aqui. Ou às vezes a gente tem um clipe elástico, tá? Que é esse que está aparecendo aí na tela, não ajuda muito a percepção do mesmo. Aqui, ó, um fundo aí. Tá? Eu vou falar porque, qual a diferença dos dois de aplicação e funcionalidade. Só apagando aqui. Primeiramente, cupilha ou contrapino, né? É um arame de seção semicircular, dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico. Então ele é duas meia-luas, a geometria dele, né? Ó. E aí, quando você junta as duas, ele forma um corpo tecnicamente cilíndrico. E uma cabeça, ele tem uma parte um pouco mais espessa aqui na extremidade, fabricado geralmente em aço, cobre, latão, alumínio ou até mesmo aço inox, dependendo da aplicação, com a função principal de travar elementos de máquinas como porcas. Então vamos lá, o trabalho dele não é receber 100% da força. A força aí no caso quem faz é a porca de fixação, ele serve apenas como elemento de trava, elemento de travamento para que a porca não afrouxe, por exemplo, ou um pino não saia do lugar. Mas aí no caso do pino, quem faz a força é o pino. Então veja que ele aqui está montado de forma transversal, tá? A gente pode ver aqui ele montado com porca, em conjunto com porcas castelo, que ele não foi amassado ainda. O eixo ele tem uma furação, então uma das ranhuras da porca castelo encaixa aqui a cupilha, passando pela furação do eixo. Quando ele sai na outra extremidade, ele recebe o amassamento. Esse amassamento é a função de fixação. Aqui é só um vídeo mostrando essa cupilha que a gente tem em mãos aqui, num plano espacial aí, para vocês poderem dar uma olhada. Então a seção semicircular você consegue ver, a geometria que ela tem uma baulada aqui na parte da cabeça, onde dá maior saliência, e aqui a outra extremidade é a parte de amassamento. Como que funciona tecnicamente a montagem de uma cupilha, né? Então você já tem lá o seu parafuso apertado, sua porca, existe já a furação entre eles, ou pode ser feita. Você coloca a cupilha transversalmente entre eles, fazendo o travamento. Passando ela, você vai começar a fazer o amassamento das extremidades. Então, um lado a gente dobra para cima, tá? E o outro para baixo. Aí você me pergunta assim, professor, eu já vi cupilhas dessas montadas, que a gente vai lá, desamassa, desmonta, depois reutiliza. Pessoal, uma cupilha dessa, ela é feita num material, mesmo sendo aço, alumínio, latão, cobre, ou aço inoxidável, ela tem uma característica construtiva, onde geralmente ela permite apenas um amassamento. Se você fazer mais de uma, você amassou ela uma vez, se você desamassar ela, a região onde foi feito o amassamento, ela começa a ter microfissuras, ela começa a ficar quebradiça. É como aquelas peças que você dobra muitas vezes, ela quebra. Então, é recomendado que este elemento seja utilizado apenas uma vez, apesar do brasileiro ser criativo e utilizar diversas vezes, o recomendado é que você utilize apenas uma vez. Se você precisa de uma montagem onde você vai fazer montagem e desmontagem constantemente, aí você usa o contrapino elástico. O contrapino elástico é esse elementozinho aqui, que ele tem uma propriedade elástica, tem uma região de fixação, então você tem um que entra lá e faz o travamento, você pode pôr e tirar ele constantemente. Ele tem a característica de montagem e desmontagem. Já a cupilha não. Ela tem a característica de montagem
permanente. Outra característica muito interessante é quando faz o amassamento aqui da parte rígida dele que saiu, o recomendado é que seja feito uma para cima, outra para baixo, e não para as laterais, tá? O porquê é só por causa da forma construtiva e geométrica dele. Quando você faz pelas laterais, a aplicação da força em cima da estrutura é uma, quando você faz para cima e para baixo é outra diferente. Então é bem interessante aí esta aplicação. Alguém já usou, já viu alguma cupilha dessa aplicada em algum equipamento? Já desmontou alguma coisa que tinha alguma delas? Pode interagir, pessoal. Nossa aula é bidirecional. Vocês podem falar, perguntar, tirar dúvidas, falar comentários. Fiquem à vontade. Saindo da cupilha, entrando nas cavilhas. Cavilha é um elemento muito interessante. É uma peça cilíndrica, geralmente fabricada em aço ou madeira, cuja superfície externa recebe entalhes no forma de ressalto. Então, a madeira, que ela não é elástica, ela tem entalhes. Já quando ele é de aço, ele tem uma parte elástica, uma saliência que trabalha a propriedade elástica ali daquele metal, do aço. A forma e o comprimento dos entalhes determina o tipo de cavilha. Sua fixação é feita diretamente no furo aberto por broca, dispensando seu acabamento e precisão do furo alargado. Então, como que funciona geralmente as cavilhas? Então, as de aço, elas têm uma geometria que pode ser cônica, um entalhe que faz regiões de ela ter uma certa elasticidade. Quando você insere aonde você quer fazer o travamento, ocorre o amassamento dessa região de saliência, fazendo com que a mesma fique parada ali na posição. Pessoal, essa saliência, essa elasticidade, ela não serve para suportar a peça, ela faz apenas a fixação da cavilha na posição. A força estrutural está na força transversal. Veja que sempre uma cavilha vai estar perpendicular à sua montagem. Então, nós temos aqui um elemento externo, um elemento interno. Aqui ele pode trabalhar tanto o torque aí dentro desse eixo, como a saída longitudinal ao eixo. Mas ele não faz travamento ao longo do seu corpo, tá? Então, ele sempre trabalha ali naquela questão do cisalhamento, a gente fala, que são as forças com princípio cortante aqui entre as superfícies, tá? Cavilha, eu não coloquei uma imagem aqui da cavilha de plástico, de madeira, que eu tenho uma aqui no início. Vocês já devem ter visto essa madeirinha aqui em algum móvel que montaram, vocês montaram, já viram desmontar, né, de algum elemento. Tá aparecendo ela aí na tela, talvez a resolução não seja muito boa, mas você consegue ver que o corpo dela é cilíndrico e ela tem pequenas ranhuras na extremidade dela, como mostra aqui na imagem, ó. Vocês já viram desses pininhos, que agora vocês vão chamar de cavilha, em móveis, por exemplo, que estão sendo montados? Já, sim. Legal. E aí a gente fala assim, por que uma cavilha ela é considerada um elemento permanente? Já que eu já desmontei um móvel, montei de novo, desmontei pela terceira vez, montei de novo, e vou desmontá-lo futuramente para montar de novo. Quando você faz essa montagem e desmontagem, vocês já devem ter visto que quando você monta a primeira vez, existe uma resistência mecânica na montagem, você exerce uma força lá para encaixar, e o seu móvel fica estaticamente mais rígido. Quando você desmonta e vai montar pela segunda vez, esse encaixe ele já não é mais tão resistente, não apresenta uma resistência, porque ocorreu um amassamento, tanto na superfície interna do furo, quanto na superfície externa da cavilha. Ou seja, ela não é elástica, ela tem uma saliência que se deforma conforme você usa pela primeira vez, e aí quando você usa pela segunda, pela terceira, ela não tem mais a mesma geometria, ou seja, ela não tem mais a mesma resistência mecânica de travamento. Por isso que ela é classificada como um elemento permanente, ou seja, permite a desunião, mas não pode ser reaproveitado, tá? Então, quando vocês forem desmontar algum móvel hoje em dia, troquem as cavilhas, você pode comprar ela facilmente, e aí você substitui a que você tem lá por uma nova, e você vai ver que a montagem do seu móvel vai estar mais rígida, mais firme, ao longo das reutilizações, ok? Então, geralmente a cavilha, em função da sua geometria, estou falando das de aço agora, tá? Elas têm uma aplicação caracterizada pela norma. Então, por exemplo, essa cônica aqui, né, ó, a KS1, fixação e junção, de modo geral. A KS 1112 aqui, ó, tá vendo que ela tem abaulada nas extremidades? Fixação de eixos e rolamentos e manivelas.
Então, cada uma delas tem uma funcionalidade aplicada, expressa pela norma. Por que a norma faz essa indicação? Alguém um dia parou, testou a geometria delas em função das aplicações e falou que essa geometria era mais vantajosa do que outras em relação a essa aplicação. Por isso que tem exemplos de utilização dentro da própria norma. Tá? Saindo das cavilhas, vamos entrar nos pinos. Tá? O pino é bem interessante, são usados, né, em junções resistentes à vibração, apresentam geometrias diversificadas segundo a sua aplicação. Então, o pino, geralmente, ele trabalha ali a parte estrutural de força, então ele é o elemento responsável pela fixação, pelo travamento, né, do sistema, muitas vezes usado também como guia para alinhamento, mesmo tendo uma montagem lá por uma porca, um relé, um parafuso, que ele é móvel, geralmente existe uma folga entre aqueles elementos de fixação móvel, né, para justamente dar a passagem, e o pino ele trabalha justamente como guia para retirar essa folga, manter um alinhamento e trabalha junto na fixação. Então o pino, por exemplo, quando ele é cilíndrico, ele entra com uma certa interferência geométrica, tá? Ou ele tem as características cônico e elástico, tá? Isso para que ele fique funcionalmente estável ali e posicionado na sua, exercendo a sua função. Então, por exemplo, o cônico, né, ação de centragem, cônico, né, então ele faz o centramento dos furos, pino com haste roscada, ação retirar o pino dos furos cegos, facilitando assim o aperto da porca. Então você pode ter uma parte com pino, uma parte com extremidade para fazer a fixação, ou até mesmo para fixar o pino numa posição. Aí, ó, pino cilíndrico, né, requer um furo de tolerância rigorosas, é utilizado quando se aplicam forças cortantes. Então, esse pino ele tem uma interferência na montagem, tá? Ele tem uma geometria específica para que ele entre com atrito, com interferência, que a gente fala. Pino elástico, né, ou pino tubular, apresenta elevada resistência a corte, né, ao ser assentado, em furos com variações de diâmetros consideráveis. Então, a gente vai falar para vocês, hoje a gente vai dar uma ênfase aí nesses pinos ocos, né, ou pinos elásticos. Nós vamos mostrar para vocês. E o pino guia serve para alinhar elementos de máquinas. A distância entre os pinos deve ser bem calculada para evitar risco de ruptura. Então, muitas vezes, se você faz um alinhamento ali não correto, um pino força o outro, um acaba quebrando. Então, geralmente, existe uma rigorosidade, uma precisão de posicionamento dos pinos. Pino elástico, está aparecendo aí no vídeo apenas uma forma demonstrativa. Ele tem uma característica, um perfil meio C, aqui de montagem, tá? Por quê? Esse C, ele quando você insere ele no furo, ele amassa. Esse amassamento não é o que vai exercer a força de travamento. A força de travamento dele é na força transversal a ele, né? Ou seja, aquele é força cisalhante, de corte. O elástico é apenas para manter ele na posição. Então, por exemplo, se eu estou fazendo travamento de um eixo lá, um elemento, e meu eixo gira, eu não posso que meu pino, o meu pino elástico saia, o meu pino saia por causa da força centrífuga ali do giro. Então, a elasticidade vem para esta fixação. Coloquei uma tabelinha aqui em relação à construtiva, só para vocês verem a funcionalidade do mesmo, eles são muito utilizados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um pino com características de 10 milímetros aqui, ó. Então, o que nós vamos ver aqui no desenho técnico dele, a fim de entender, compreender a geometria dele. Ele tem um diâmetro nominal de 10 milímetros, classificado como pino 10, tá? O diâmetro do pino, ele pode variar entre 10,25 e 10,51. Isso aqui é quando ele está aberto ali, ok? Comprimento, né? Pode variar aí do chanfro, espessura da parede, tamanho do furo. Então, se eu tenho um pino 10 para fixação, eu tenho que ter um furo de 10 a, no máximo, 10,15 milímetros de diâmetro. Porque nesse furo de 10,15, por exemplo, nós vamos inserir um pino elástico de 10,25 a 10,51 milímetros de diâmetro. E aí o que vai acontecer? O amassamento. Por que faixas? Acima desse valor não é recomendado usar o pino, talvez ele não faça travamento. E ele tem essa tolerância inferior e superior aqui para você ver se ele pode ser reaproveitado. Geralmente não. Uma vez inserido esse pino lá, ele é amassado. Esse pino amassado pode ficar ali por dias, meses, anos ou décadas. Quando você retira ele, ele não tem mais a mesma propriedade, porque ele aqueceu,
esfriou, sofreu impacto, sofreu várias características de funcionalidade, e ele não tem mais a mesma elasticidade ou a mesma força de resistência do amassamento. Consequentemente, o recomendado é você trocar o seu pino elástico, ok? Então, eu coloquei essa tabelinha aqui só para informações de pinos. E dentro do nosso software, como funciona esse elemento? Então, quando a gente entra aqui dentro do nosso software, né? Opa, só apagar aqui a nossa tela. Dentro da montagem do toolbox, então, por exemplo, eu vim aqui novo, né? Ó, montagem, os elementos de fixação para unir peças. Então, a união de peças ela ocorre onde? Justamente na montagem. Como é que ele vai abrir aqui? Na mesma biblioteca de projetos que vocês usaram para abrir, né, os parafusos, porca e arruelas da montagem do acoplamento, não tinha arruela, era só porca e parafuso, desculpa. Nós vamos vir aqui também, ó, Toolbox, né, a biblioteca de projetos. Toolbox. Professor, só uma duvidazinha rápida. Pode falar. Já que o senhor está nesse ponto aí. Sempre quando eu ia, já estava com a peça montada, né? Aí, por exemplo, quando eu ia explodir ou recolher para poder ir para a parte do vídeo, essa abazinha aí que o senhor acabou de abrir, abria automaticamente. Tanto é que quando o senhor vai ver lá no vídeo que as peças não ficaram bem centralizadas, porque quando abria essa abazinha, a peça ia mais um pouco para a esquerda, entendeu? Entendi. E eu não consegui resolver isso aí, aconteceu assim, do nada, entendeu? Entendi. É alguma configuraçãozinha que tem aqui, eu sei que aqui eu tenho como travar ela, ó, ela fica presa aí o tempo todo, não sai, né? Se eu destravar ela aqui, ó, toda vez que eu clicar na tela, ela some. Aí eu abro, se eu clico na tela, ela some. É alguma configuração daí, entendeu? Que tem que procurar aí como que é a marcação. Posso aumentar ela aqui também, né? Então tem gente aí que trabalha de outras formas, entendeu? Ela some e volta, aí ela respeita o tamanho. É alguma configuração. Os softwares eles são totalmente editáveis, né? Customizáveis, eles falam. Eu, por um lado, não gosto muito, mas tem gente que gosta aí de colocar os ícones na posição, tem gente que trabalha tudo invertido, né? A barra embaixo, então é característica de projeto. Varia de projetista para projetista, como se sentir melhor na hora de desenhar. Legal? Então, por exemplo, aqui, ó, abrimos nosso toolbox, eu ativei ele, né? O meu estava desativado, é só ativar. E aí nós temos todas aquelas normativas, como a gente viu, né? Americana Métrica, em polegadas, norma DIN, norma ISO. Aqui na Americana Métrica não tem tantos elementos de fixação móvel, tá? Ele mostra aqui alguns anéis de retenção, mas ou em polegadas ou na norma DIN é onde você vê mais desses elementos. Então, por exemplo, ó, norma DIN aqui, na ISO também tem alguns, norma DIN alemã. Vamos lá, primeiramente, se a gente for falar lá de pinos, né? Então tem aqui, ó, pinos. Quando eu abro ele, dentro da classificação dos pinos, nós temos aqui, ó, rebite, nós temos aqui o pino mola, nós temos aqui, deixa eu ver se vai estar aqui a cupilha, não está aqui, eu acho que ele está aqui no mola, também não, dentro dos rebites, também não, vou abrir eles aqui, nós vamos ver, só um instantinho, no paralelo, tá aqui, ó, paralelo, por exemplo, então, nossa cupilha, né, vou arrastar aqui para a tela, ela vai aparecer aí, ó, apareceu. Não se preocupe com a geometria ou tamanho, eu posso adequá-la, ela está aqui no tamanho 5 nominal, tá? Tem a normativa que segue ela, comprimento 32, posso falar que ela é mais curta, posso falar que ela é mais longa, eu teria que pegar uma tabela aí de fabricantes para ver aqui o que corresponde a esse comprimento, o tamanho dela, né, ó, então ela vai de 0,6 aqui, ó, até 20 nessa classificação. Então, eu teria que pegar só uma tabela de conversão aí e ver qual que seria a nomenclatura aqui dessas de tamanho. Se eu tiver dúvida, por exemplo, ele passa aqui algumas medidas, ó, tá, ó. Então, se eu tenho um comprimento de 6, o diâmetro dela aqui é de 0,9. A de 1 é como se fosse 1 milímetro de diâmetro. Então, ela tem aqui, ó, 0,9 por 6 milímetros de comprimento. O comprimento dela é essa área útil aqui, tá, pessoal? Ela vai ser um pouquinho maior porque tem a região de amassamento. Quando a gente monta no software, eu não consigo amassar ela. Então, a gente posiciona ela lá e deixa ela lá. O amassamento não tem como eu simular ele dentro do software. Então, você configura aí, por exemplo, a sua cupilha. Vou dar um OK aqui só para ficar ela aqui, vamos inserir outros. Não quero ela mais. Beleza, deixa ela aqui. Nós vimos rebite. Então, vamos voltar aqui em pinos, rebites.
Veja que vai ter diversas geometrias. Se vocês não compreendem, por exemplo, a aplicação de um rebite ainda, se você olhar uma panela, por exemplo, dessas de cozinha, se ela não for parafusado o cabo na parte da caçarola, né, que é na parte da panela, ela é rebitada geralmente. Então você pode ter panelas aí parafusadas ou rebitadas. Quando apresenta o rebite aqui, ele já vem na forma fechada, tá? Não se assuste. Nós vamos configurá-lo. Ele está aqui no tamanho 10. Vou colocar aqui um pouquinho menor. Esse aqui já parte de 10. Vamos pegar outro aqui. Pronto. Tamanho aqui 5, vamos colocar. Ele aqui, ó, o 5 seria o diâmetro nominal do centro. Comprimento dele aqui, ele está com um comprimento de 8. Vou colocar um comprimento aqui de 20. Esse 20, ele é efetivo aqui dentro, né? Então, as peças que a gente ia fixar, teria que no máximo 20 milímetros de espessura, né? Somando as duas. Então, aqui vem o rebite. Ele já vem fechado, tá lá na montagem, vai aparecer o encaixe do mesmo. Então, vou dar um OK. Tem outros modelos de rebite? Tem. Tubular. Tubular, por exemplo, é muito usado em tampa de panela. Tem aqui, ó, rebite pino tubular. Vou colocar ele aqui, nós vamos configurá-lo. Ó. Ele é oco. Opa, esse aqui não é, errei. Não quero ele. Vou pegar o correto aqui. Ó, tubular, tá aqui do lado. Eu li um, falei outro. Então aqui ele também está na nomenclatura 5. Vamos colocar um pouquinho menor. Vou colocar aqui o tamanho dele 3. Ele vai ficar um diâmetro menor. Comprimento aqui de 15. Então veja que está ele, ó, né? Tem aplicação tubular. O explosivo é dessa geometria que ele acaba depois da aplicação. Dá um OK aqui, finalizar, só para a gente mostrar. Então aqui nós temos, por exemplo, a união com o nosso rebite. OK? Vamos ver outro aqui. Nós pinos, né? Então, a gente viu. Não vimos o pino elástico. Aqui é um rebite de repuxo, normal, pino cilíndrico. Rebite mola. Vamos puxar ele aqui, ó. Então ele tem lá o nosso perfil C. Vamos colocar aqui um tamanho menor também. 5. Comprimento aqui. Vamos colocar aqui um comprimento de 20. OK. Então, vou só finalizar ele aqui. Então aqui tem ele, ó, o perfil C, que ele faz o amassamento ali e faz a fixação da nossa geometria. Uma aplicação bem interessante, deixa eu ver se eu tenho aquela pecinha da aula passada. Eu tinha salvo ela aqui, que a gente usou. Só um minuto. A gente faz ela novamente, aí se for o caso. Por exemplo, vamos fechar esse aqui que tem um monte de peças, não salvar. Vamos desenhar uma pecinha aqui só para a gente fazer uma montagem de fixação. Então, esboço, isometria. Vou pegar plano frontal aqui mesmo. Vamos pegar uma peça retangular aqui, mas sem ser no centro. Vou pegar e fazer uma geometria baulada aqui na extremidade, só para fazer um pouco diferente. Para as entidades aqui. Vou considerar esses dois tangentes, só para eles não perderem a geometria. Esses dois pontos também estão alinhados horizontalmente. Se eu colocar aqui meu diâmetro, ele já vai dar aí o meu raio. Então, vou colocar aqui um raio de 10, que ele vai ficar com 20. Essa altura aqui, vou colocar só 10 mesmo. Um pouquinho mais, senão vai ficar diferente. Fazer um furinho central aqui. Aqui vai ser interessante. Vamos fazer um furo nominal de 8, tá, pessoal? 8 milímetros, ok? Recurso extrudado, vou colocar só 5 milímetros de espessura nela. Vejam que eu não deixei minha peça fixa no centro. Foi um erro meu. Vou voltar aqui rapidinho e vou fixá-la. Eu posso editar o meu esboço aqui. Falar que este ponto e este ponto são coincidentes. Pronto, ela ficou travada aí. Legal. Salvar ela aqui. Salvar de número 1 aqui. Deixa eu ter uma pasta chamada 1 aqui. Quero a peça número 1. Salvar. Não foi. Peça EF tarde, né?
Salvar. Pronto. Vamos à nossa montagem. Então, por exemplo, eu tenho como se eu tivesse duas abas dessa, né? Eu vou inserir logo as duas aqui. Então, tem uma e outra. Em questão de posicionamentos, não é o nosso objetivo aqui agora, então eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Eu quero que elas fiquem coincidentes, alinhadas pelo furo. Legal? Vou fazer aqui apenas uma transição aqui, para que essa e essa fiquem paralelas aí. Ok, pronto. Temos dois furos, duas peças distintas, furos alinhados aqui, né? Então, se eu precisar fazer, por exemplo, a fixação aqui, não é porca, arrola e parafuso. Vamos pensar outra montagem. Preciso só salvar ela aqui para poder inserir os componentes. Salvar. Então, vamos lá. Toolbox. Vamos começar com o pino elástico. Lembra que a gente colocou um pino elástico lá aleatório? Vou até puxar ele para cá, ele está no tamanho aleatório. Vou trazer ele para próximo do furo, ó. Opa, ele já pegou o diâmetro, né? Vou trazer outra referência aqui. Ele vai pegar só o diâmetro aqui. Ele não vai pegar o posicionamento de altura. Então, deixa ele pegar o diâmetro, ok. Nossa peça aqui, cada uma tem 5, ela tem 10. Então, ele já pegou aqui, ó, M8. Comprimento dela, nossa peça tem 10. Eu vou colocar 10 aqui. Ok. Não quero outro. Vou finalizar a fixação somente aqui, ó. Posicionamentos. Opa. Posicionar. Essa face aqui vai estar com essa face, né? Ó. Ok. Veja que aqui na extremidade ele tem uma baulada, né? Ele tem uma conicidade para entrar. Ele está alinhado já do outro lado, ó. Se a gente aplicar um corte aqui só para visualização, tá? Vai ser bem interessante aqui ver esse corte. Vou pegar bem na altura do chanfro aqui, ó. Só um instante aí que eu vou pegar mais precisão aqui. Não vou conseguir colocar exatamente, mas tudo bem. O que a gente pode observar aqui? Que a gente vê a região de contato dele, né? Aqui é a parte do amassamento do seu, onde a gente cortou. Então aqui ele é contínuo, do outro lado aqui é onde ele tem a folga, né? Ó, dele, ó. Folgazinha justamente para fazer a elasticidade. Avaliar, detecção de interferência, calcula, sem interferência, tá tudo ok. Então, por exemplo, isso aqui é uma montagem com um pino elástico. Não vou usar o pino elástico, vamos usar um rebite. Então, vamos colocar um rebite aí onde ele tem as cabeças abauladas, um rebite cilíndrico, né? Então, vamos aqui, ó, rebite cilíndrico aqui. Vou puxar ele para cá, ele está aleatório, quando eu chegar aqui próximo, ele já vai fazer a geometria. Se eu chegar mais próximo, ele já pegou a região da cabeça, tá? Ó, M8, só o comprimento dele que está errado, porque o nosso peça tem 10. Opa, ele é M8, comprimento. Aqui eu tenho que compensar a cabeça, se eu não me engano, tá certo. Se eu colocar 20 aqui, só ver uma coisa, ainda não, é 22. Pronto, vai ser 22. Não. Comprimento da H máxima, 11. Deixa eu ver aqui se é esse 10, só um instante. Não. Aqui ele está sobreposto ainda. Está interna peça. Tipo B. O tipo B ele é chanfrado. Ó. Se meu furo tivesse o chanfro, não, é tipo A. Comprimento, né, galera? Então, vou colocar 10 aqui. Pronto, aí que vai dar, eu acho. Ele não deixou. Deixa eu ver se dá para eu editar ele aqui. Seria o 22, comentários não, comprimento 10. Deixa eu ver se ele fica menor. Ele ficou maior aqui, a gente tem que achar só um jeito de ajustar ele. Mas daqui seria a montagem por rebite. Não sei porque ele não pegou a geometria completa. Eu vou dar uma olhada depois aí, porque ele não aceitou. Essa normativa que a gente pegou, ele não foi. Vou ver se outro aqui vai. Cabeça escariada, cilíndrico. Aqui ele tem diâmetros diferentes entre as cabeças, né? Vamos pegar esse aqui. Esse aqui parte de 12. Não seria ele.
Aproximando do furo. Ele não está pegando esse aqui. Ele é menor também. Vamos sair, não vai ser esse. O pessoal tem que ver depois só por causa desse ajuste aí. Vamos pegar um vazado aqui. Ele aqui vai dar interferência porque ele tem uma questão de abaulamento, tá? Se a gente olhar aqui por dentro dele, ele não vai pegar. Como a nossa geometria aqui é cilíndrica, o furado ele tem um fillet por dentro. Não fica legal. Se fosse um pino, paralelo, mola, funilado, não. Rebite. Pinos em geral. Pino mola é o elástico. Afunilado ele tem uma inclinação, ele é cônico. Não é o que a gente quer. Paralelo. Aqui seria a cupilha não seria o certo, aqui a aplicação dela não é essa. Aqui eu teria que ter um pino com furo, né? Vamos só chegar nele aqui. Ele já pegou M8, deu ok ali, mas não viu o comprimento. Tinha que ter ajustado só o comprimento. Editar no toolbox. Nosso comprimento aqui, o mínimo desse aqui é 18 já, tá, pessoal? Então teria que ser um pouquinho maior. Ele tem essa geometria aqui interna, isso aqui é uma rosca interna para eu ter um saca-pino. Eu coloco um parafuso aqui, tiro e coloco ele por meio desse parafuso, caso necessário, tá? E ele tem a ponta abaulada aqui, um chanfrozinho para ajudar na montagem, no alinhamento. Então é da mesma forma que nós usamos os parafusos, as porcas ou arruelas, a montagem é a forma que a gente usa aqui nos elementos de fixação permanente, ok? Deu para entender sobre o assunto da nossa aula de hoje? Coloquei mais uma tabelinha aqui, ó. Ela está só em polegadas, que é muito comum também a gente pegar esses elementos em polegadas, tá? Não tenham medo de polegadas. Polegadas ele é apenas uma caracterização em milímetros em outra nomenclatura. Você pode converter um para o outro ou aprender a trabalhar em polegadas, mas é bem tranquilo, ok? Pessoal, sobre hoje, alguma dúvida, algum questionamento sobre elementos mecânicos de fixação permanente? Não, professor. Por favor, coloquem os nomes na nossa lista de chamada. Legal, Liam. Pronto. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, sugestões ou críticas, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, ou nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que todo esse material que nós discutimos hoje está disponível lá dentro do nosso AVA já. Elementos de fixação permanente. Ok? Só aguardar aqui. Sobre o trabalho, tudo tranquilo? Conseguiram fazer a entrega? A entrega encerrou, né, no início da nossa aula de hoje. Legal. A partir de amanhã a gente começa aí as correções e verificações. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Boa noite, boa semana a todos. Professor. Pois não. Ô, Wesley. O senhor já terminou de gravar? Ainda não, vou parar aqui agora então. Certo, fala com você depois.